Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos neste primeiro trimestre de 2024, nas lições bíblicas editadas pela CPAD para a classe dos adultos, cujo tema central é o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo, comentando as leituras diárias propostas para a devocional. Nesta quinta-feira, o título proposto é Celebrando a Comunhão Cristã. E o texto em apreço está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e versículo 42. Convido a todos à leitura do texto proposto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Amém. Nós vemos que o ato de se celebrar a morte do Mestre como um memorial, como algo importante para a igreja, era feito de maneira coletiva. Era um ato de comunhão. Desta forma, se rechaça toda e qualquer intenção de alguns de celebração da ceia, sem nenhuma razão plausível, de maneira individual. A Santa Ceia é para ser celebrada com a igreja, pela igreja, numa reunião santificada e específica da igreja. Eles perseveravam, era um ato contínuo, o partir do pão, esta celebração gloriosa. Não se envergonhavam de se relacionar com os irmãos e tampouco de depender de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele fala acerca da pregação do Evangelho, ele traz isto à tona. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 2, ele diz: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A lembrança da morte do Senhor Jesus Cristo não trazia vergonha para nenhum deles. Muito pelo contrário, se alegravam em lembrar da morte de Cristo. Por isso mantinham este momento comemorativo e tornavam essa prática constante, porque entendiam, né, que era uma instituição de Cristo a ser transmitida para as gerações futuras. Eles faziam isto em casa porque não julgavam ser adequada a celebração da ceia nas sinagogas, para não provocar a ira dos ouvintes e também para que este momento fosse separado de outros ritos que ali se estabeleciam. Então, a ceia do Senhor, ela era celebrada nas pequenas congregações formadas nas casas dos nossos irmãos. Desta forma, temos um entendimento que os primeiros irmãos entendiam, que a ceia do Senhor era um memorial para os olhos, e a confirmação da própria palavra de Deus. Um incentivo para uma reflexão profunda, mas em especial para, na reunião dos santos, proclamar a morte do Senhor. Há quem diga que a ceia do Senhor é o pão visível, a palavra, o pão audível, e tudo isto feito, ligado
discernido pela preparação da oração. Todo este versículo que nós lemos nos fala, em síntese, de qual era o sentimento dos nossos irmãos no primeiro século. Eles eram perseverantes na doutrina dos apóstolos, isto é, qual é a doutrina dos apóstolos? Os ensinamentos de Jesus. Na comunhão, não desprezavam a comunhão da igreja, no partir do pão, porque tinham tudo em comum, e este partir do pão tanto se aplica à ceia do Senhor, como também na manutenção diária e nas orações. As orações, como trazendo o elemento metafísico, o elemento de ligação, de contato com o Senhor nesta celebração. Não era apenas um ritual. As orações aqui eram momentos de oração que se faziam, na verdade, a comunicação da terra com os céus. A ceia jamais pode ser tratada como uma cerimônia humana, um ritual de homens, mas é o cumprimento da ordenança do Senhor. Na ceia do Senhor, nós proclamamos ao mundo que Jesus morreu, que nós estamos em paz com Deus e também com os nossos irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nos preparemos com a nossa alma voltada para o Senhor todas as vezes que nos reunimos para celebrar a sua morte e ressurreição. Isso tudo para a glória de Deus. Amém.